Comportamento destrutivo 2. O vídeo de comportamento destrutivo 1 vai estar linkado no card, em algum lugar desta tela. O que nós vamos fazer agora é expandir um pouco mais a nossa conversa sobre como o comportamento destrutivo funciona, entender a dinâmica um pouquinho da dinâmica do comportamento destrutivo, porque esse tema é grande, esse tema é um tema extenso, profundo e que merece todo o respeito. Então, provavelmente a gente vai fazer uma série, né? Para tentar entender e estudar juntos como é o funcionamento e a dinâmica do comportamento destrutivo no nosso cotidiano e como podemos gerenciá-los, certo? Então, esse vai ser um vídeo 2 da série de comportamento destrutivo, tá joia? Lembrando que no primeiro vídeo a gente focou nesse funcionamento na parte do cotidiano, na perspectiva do cotidiano. E hoje a gente vai aprofundar esse diálogo para entender a dinâmica de funcionamento dentro da lógica de pensamento. Tá joia? Eu sou Bárbara Medeiros, psicóloga, especialista em saúde mental e dependência química e consteladora sistêmica. Roda a vinheta! Eu quero começar trazendo alguns conceitos de como funciona a lógica do pensamento quando alguém está imerso a um padrão comportamental destrutivo. E um dos mecanismos dessa lógica de pensamento é a compulsão à repetição. Então, normalmente, quem está preso a um ciclo de autossabotagem destrutiva, que tem em seu cotidiano padrões comportamentais destrutivos e autodestrutivos, porque quando eu falo aqui que o vídeo é de comportamento destrutivo, eu estou me referindo a comportamentos que podem ser autodestrutivos e destrutivos para com outras pessoas. Então é importante também entender como essa lógica de pensamento afeta a nós e aos outros. E um desses padrões de lógica de pensamento é a compulsão à repetição. Então, normalmente a gente vai começar a entender que algumas pessoas que têm os padrões comportamentais destrutivos ficam presos a essa repetição. E não é somente preso de maneira completamente inconsciente, mas muitas vezes compulsiva, consciente. A pessoa de fato acredita que só tem aquela alternativa de comportamento para agir e fica viciado em um comportamento. É isso que eu estou falando mesmo. A pessoa fica viciada naquele padrão comportamental e não consegue discernir outras alternativas mais saudáveis para poder se ver ou se colocar para a vida ou nas relações interpessoais. Por isso é uma lógica de pensamento muitas vezes complexa e difícil de desconstruir esse ciclo autossabotador. Um exemplo, Juju. Quando você fica num processo de compulsão à repetição, a gente pode utilizar o processo das dependências dos vícios, para ver se fica um pouco mais claro. Quando a gente entende que eu me comporto de uma maneira viciosa, né? Quando eu consigo reconhecer que eu sou um dependente, seja qual for o objeto de sua dependência, certo? Sexo, drogas, jogo. Existem N possibilidades para você desenvolver padrões de dependência. Aquela pessoa que consegue reconhecer que é dependente e admitir, o reconhecimento não basta. Entende, Juju? Para que essa pessoa interrompa esse padrão comportamental. Ainda que essa pessoa reconheça, ela fica presa a um processo de compulsão à repetição. Então, o processo de compulsão à repetição é aquela lógica de pensamento que, mesmo que eu entenda, eu não consigo parar de repetir esse padrão comportamental que é destrutivo e sabotador para a minha vida.
Ficou claro agora? É forte isso, né? Mas isso acontece. E isso é mais comum dentro das famílias do mundo inteiro do que a gente pode imaginar. Toda família tem um processo desse. Toda família tem? Não sei, né? Tô sendo muito generalista. Mas eu acho que todo mundo tem um quezinho assim de compulsão à autodestruição. É porque quando você fala autodestruição, fica muito... Parece que é sempre uma coisa muito ruim. Mas é. Quer dizer, calma, não é isso. Ah, tá. Não é isso. Respira, tipo Juju. assim, é ruim, mas a pessoa parece tão inocente a alguns padrões que a gente não leva em consideração. É, aí é onde tá o perigo. Né? Que é o minimizar o dano. Quando a gente minimiza o dano, a gente passa a mão por cima, né? Ou passa a mão na cabeça de alguns padrões comportamentais que são de fato danosos, nocivos para a nossa vida. A gente está decretando falência emocional e mental. Não, é porque assim, são coisas, assim, dentro de família geralmente são muito pequenas. Geralmente é da hierarquia, né? É da ancestralidade para a descendência. É tipo assim, mas ele é assim mesmo. Mas não faz mal a ninguém, só a ele. Tipo, vamos assim, um menino tem que estudar para as provas. Mas todo dia ele joga. Todo dia ele joga, todo dia ele joga. Mas a prova, tudo bem que hoje em dia a gente consegue ganhar dinheiro com o jogo, mas a prova não é importante, a formação também não é importante. Isso. Mas a mãe diz assim, mas ele se diverte tanto jogando, é a diversão dele. Depois ele estuda. Depois ele estuda. Ou eu mesmo, poxa, mas eu vou estudar depois. Fica procrastinando aquele momento. No primeiro vídeo eu falo a procrastinação como um dos padrões comportamentais destrutivos, que é um tema grande. Eu até disse no primeiro vídeo que ia trazer um vídeo aqui só sobre procrastinação. A gente ainda não fez, mas a gente vai fazer. Bota aí na lista. Na lista dos vídeos que tem que ser feitos. Sim. Então vamos lá. E agora a gente amplia um pouco mais o nosso olhar para entender que a lógica do pensamento se estende também para um mecanismo de projeção. Então, normalmente, quem se comporta de forma destrutiva e já está acostumado com essa dinâmica, acaba utilizando-se de uma ferramenta de projeção. Então, eu estou sempre trazendo para as outras pessoas a responsabilidade sobre o meu comportamento, mesmo tendo consciência que é um comportamento destrutivo. Isso é muito comum acontecer, né? Juju tá rindo, porque Juju já tá ali, ó, ligada no sistema. É verdade, isso é muito comum acontecer. A gente tá sempre projetando, né? Toda vez que a gente conversa com alguém, toda vez que a gente sei lá, constrói uma ideia, imagina alguma coisa, a gente projeta um pouco da nossa história, a gente projeta aquilo que a gente almeja para a nossa história, mas quando a gente está preso a um padrão comportamental destrutivo, essas projeções são geralmente vinculadas à fuga dessa responsabilidade. E aí eu começo a dizer para as pessoas que eu só me comporto de forma destrutiva porque as pessoas provocam isso. E eu transfiro para o outro a responsabilidade sobre o meu comportamento. Isso faz com que essa forma de pensar isenta quem tem esse padrão sabotador da responsabilidade de mudar. Então, bom, se eu tenho um comportamento destrutivo, mas a responsabilidade por esse comportamento é de outra pessoa, quem é que vai mudar? A responsabilidade por fazer diferente é o ponto-chave, inclusive,
para transformar a nossa história de vida. Mas que muitas vezes assusta, né? Por isso que quando a gente projeta demais os nossos erros no outro, a gente está fazendo nada além do que nos isentar da responsabilidade de mudança, de transformação da nossa própria história. No final das contas, o que eu quero trazer com esse vídeo mesmo, e se alguém sair entendendo isso, eu vou ganhar muito na minha vida, é que se você almeja transformar a sua história de vida, assuma a responsabilidade por essa transformação. Não deixa na mão de outras pessoas, não. Faz a tua história acontecer. Se você percebe um padrão comportamental destrutivo na tua vida, transforma isso, você é capaz. Vamos continuar pensando sobre a lógica do pensamento, desse padrão comportamental destrutivo, e a gente vai estender um pouco mais para entender que a razão perde o lugar. Toda vez que você está imerso a um padrão comportamental destrutivo, é importante entender que o funcionamento e a dinâmica desse pensamento perde o lugar de razão, né? E entra o lugar de impulso. Então, é fácil quando a gente começa a enxergar as pessoas dentro ou imerso nesse padrão destrutivo, completamente movidos pelo impulso, perdendo o discernimento e a razão. Então, quando eu trago isso, é uma alternativa para a gente começar a entender como funciona. E até ficar mais fácil para a gente poder identificar, né? Porque às vezes a gente até sabe que uma pessoa está se destruindo. A gente quer ajudar, mas a gente não sabe como é que essa pessoa está pensando. E aí a gente traz um monte de soluções, porque é sempre mais fácil resolver a vida do outro, vale ressaltar. A gente está trazendo um monte de soluções. A pessoa escuta tudo, muitas vezes até diz, concordo com você, mas faz completamente diferente. E aí a gente entra num processo de frustração, porque a gente quer ajudar e não consegue. Por quê? Porque a gente não entende como é que funciona a lógica de pensamento dessa pessoa. Mas agora você entende, você agora começa a saber que a razão está onde? No pé, Juju. Não está na cabeça. No pé? É. Uma pessoa que tem um padrão comportamental destrutivo, a razão está onde? No pé, querida. Não está na cabeça, não. E aí, quando a gente entende isso, fica mais fácil parar de cobrar do outro. Mude, mude, mude. Porque aí eu não tenho como. Calma. Antes de cobrar a mudança, precisa acolher e entender que aquela pessoa, naquele momento que está agindo, está sendo movido pelo impulso e não pela razão. E quando a pessoa que está imersa a um padrão comportamental destrutivo se prontifica para um processo de autoquestionamento, essa pessoa acaba enfatizando as próprias referências negativas, aquele movimento de autoflagelo, se condenando, se punindo e se cobrando, e acaba preenchendo de argumentos e justificativas que acabam corroborando e contribuindo para a manutenção desse padrão comportamental destrutivo. Por quê? Porque eu acabo desenvolvendo a culpa. Então, por mais que essa pessoa acabe desenvolvendo uma autocrítica, é verdade, eu tenho um padrão comportamental destrutivo, e se prontifique para um processo de reflexão, o que é que acontece? E até mesmo quando a pessoa que está imersa ao padrão comportamental destrutivo se prontifica para um autoquestionamento, para refletir sobre os seus ciclos sabotadores, a lógica do seu pensamento acaba seguindo para um movimento de autoflagelo, de autocondenação, olhando sempre as referências negativas que acabam corroborando e aumentando ainda mais o padrão comportamental destrutivo. E a pessoa acaba ficando presa a esse impulso de se magoar e magoar o outro. E como a gente pode enxergar a interferência dos nossos padrões comportamentais destrutivos nas pessoas que a gente convive?
porque é importante. Talvez um dos principais sinais para que a gente desperte, para transformar os nossos padrões destrutivos, é começar a observar quais as pessoas que estão sendo afetadas, direta ou indiretamente, pelos nossos ciclos viciosos e afetadas negativamente. Porque a gente só consegue mudar não só quando nós nos sentimos afetados negativamente, mas quando a gente enxerga as pessoas que a gente ama sendo prejudicadas pela nossa estrutura comportamental. O comportamento destrutivo geralmente está vinculado ao desenvolvimento de uma intensa e muitas vezes intolerável nível de ansiedade. E quando a gente percebe que os nossos comportamentos destrutivos podem ou acabam gerando níveis de ansiedades insuportáveis, intensos, nas pessoas que a gente se relaciona, é um bom sinal de alerta para a gente entender um pouco mais sobre nossa responsabilidade diante das relações. A gente não tem como ficar o tempo todo responsabilizando as outras pessoas pelo que sentimos, mas a gente precisa começar a entender aonde que o nosso comportamento interfere na forma como nós sentimos e no sentimento dos outros também, porque nós somos responsáveis pelo bem-estar comum também. Normalmente quem está preso a um comportamento destrutivo fica muito nesse lugar de vítima, achando que precisa o tempo todo ser suprido de suas carências ou de suas faltas e acaba não tendo essa visão para perceber o quanto o nosso comportamento destrutivo gera ansiedade para as outras pessoas. Eu quero trazer também uma reflexão para as pessoas que convivem com alguém que tem algum comportamento destrutivo. Porque se você fica nesse lugar de convivência e muitas vezes se sente perdido e sem saber como agir e o que fazer, mesmo que queira ajudar e não consegue, é importante também pensar o quanto a pessoa que tem um padrão comportamental destrutivo reatua os seus traumas, aguça as suas dores. Porque para a gente se manter numa relação onde a gente enxerga o outro se destruindo, é porque muitos dos nossos traumas estão vinculados a esse lugar de espectador da destruição do outro. E é importante olhar para isso e desenvolver uma autocrítica sobre isso para a gente entender que tanto a pessoa que se comporta destrutivamente quanto a pessoa que convive com quem se comporta destrutivamente precisam de terapia, precisam de ajuda. Não basta a gente apontar para quem precisa de ajuda, mas a gente também precisa admitir as nossas necessidades de ajuda. Porque estar nesse lugar de convivência, de uma dinâmica destrutiva, é estar preso também a um ciclo sabotador. Uma maneira que a gente pode perceber o padrão destrutivo e como isso interfere nas pessoas que a gente convive é a progressão desse comportamento destrutivo. Porque ninguém começa um padrão comportamental sabotador já no ápice da autodestruição. As pessoas começam a se comportar, se colocar à disposição para observar como foi o processo de progressão desse padrão comportamental que afeta, e agora a gente já entende, a nós e ao outro, certo? É uma boa oportunidade para que a gente possa, de fato, mapear a gravidade dessa realidade. Porque enquanto a gente só fica sentindo os efeitos e os danos de um padrão comportamental destrutivo, a gente não consegue discernir e identificar o quanto esse comportamento sabotador afetou a nossa vida ou a vida de outras pessoas. Então, olhar para a progressão desse movimento doentio é importantíssimo para a gente entender o ano passado, como era esse comportamento, semana passada, o mês passado, como era esse comportamento, como é que está hoje.
Aí a gente vai conseguir ter clareza para entender que a progressão desse padrão comportamental no futuro sempre será numa escala de crescimento do dano, se não houver uma interrupção ou uma intervenção para transformar esse padrão comportamental nocivo. Enquanto não houver propósito de mudança, de transformação e de libertação do padrão comportamental destrutivo, é importante que vocês entendam que a tendência é que esse movimento seja progressivo e progressivo para uma coisa ruim. Mas fiquem tranquilos, porque da mesma maneira que o padrão comportamental destrutivo progride negativamente, quando a gente se prontifica para transformar, a transformação positiva também é progressiva, é crescente. E a responsabilidade por transformar nossos padrões nocivos é nossa. Então, se você quer se transformar, comece hoje, na esperança de que a tendência é sempre melhorar. Outra alternativa para começar a entender os efeitos nocivos é a forma como é conduzido esse envolvimento ou esse processo de manipulação para conquistar aquilo que de fato quer. Sabe aquela dependência ou compulsão por comida que você sabe que é nocivo para você e que muitas vezes as pessoas que estão do lado também acabam enfatizando o quanto esse padrão é nocivo, mas a pessoa está sempre se atribuindo de várias justificativas e argumentos plausíveis, porém inverídicos, para envolver e manipular uma situação ou uma pessoa até que consiga conquistar aquele objeto de desejo. E aí, para concluir esse entendimento de como o comportamento destrutivo interfere as relações interpessoais, eu trago a reflexão de como a culpa é instalada. Isso mesmo. Geralmente a gente vai poder identificar que as pessoas que ficam presas ao ciclo sabotador de um comportamento destrutivo acabam se utilizando desse mecanismo de projeção do outro e de responsabilização do outro sobre o meu comportamento, que acaba instalando a culpa. Ou seja, quando uma pessoa se sente culpado pelo seu padrão comportamental destrutivo, você parece que ganha o aval para continuar se comportando assim. Porque tem outra pessoa que se sente completamente culpado. Se alguém se sente culpado pelo seu comportamento destrutivo, o que é que você faz? Usa isso como um troféu. E acaba... Gente, isso é... Deixa eu ver lá. Um exemplo. Uma pessoa tem um comportamento destrutivo e acaba transferindo e projetando em outras pessoas a responsabilidade e culpa por esse comportamento destrutivo, que por sua vez acaba fazendo tudo que essa pessoa quer na tentativa de compensar e sanar o sentimento de culpa que acabou se apropriando sem nem merecer essa culpa. E vira um ciclo sabotador que perpassa por toda a dinâmica familiar. Eu tenho um comportamento destrutivo, culpo minha família por esse comportamento destrutivo, minha família, por sua vez, cheia de culpa, medos, ansiedades, que eu já falei anteriormente, acaba fazendo todos os comportamentos que acabam contribuindo ainda mais para que eu me mantenha nesse comportamento destrutivo. E aí, meu querido, nesse bolo doido, ninguém sai do canto e ninguém se libera desse ciclo sabotador.
O que eu trago para vocês, a partir dessa compreensão de como todo esse comportamento destrutivo afeta a dinâmica familiar, começa a enxergar isso. E começa, para além de refletir, pensar como é que a gente pode fazer diferente. Porque permanecer nesse ciclo vicioso e sabotador é nocivo para todo mundo. E para finalizar, a gente vai adentrar nas possibilidades saudáveis de como gerenciar emocionalmente o comportamento destrutivo, tanto para quem tem como para quem convive. O primeiro passo é começar a entender que os traumas e os níveis de ansiedade não podem ser postos de lado. Ou melhor, não dá para ser colocados de lado e se abarcar somente do conceito de que tudo na minha vida vai se transformar em um estalar de dedos, porque não é assim que funciona. É importante você ter uma mentalidade positiva para se motivar, para transformar a sua perspectiva de vida. Mas, para além disso, é importante ter a consciência de que a mudança e a transformação, ou melhor, a liberação de um padrão nocivo, ele só de fato começa a ser saudável quando você reconhece a importância de olhar para o que dói. Só tendo coragem para olhar para o que de fato dói dentro da nossa bagagem de memórias é que a gente vai conseguir discernir como a gente vai ou como a gente pode transformar a nossa vida e não negligenciando a nossa bagagem, os nossos traumas e as nossas dores. Então olhem para isso, vejam com responsabilidade o que de fato tem que ser transformado para começar a se prontificar a fazer diferente. Depois que a gente reconhece a necessidade de ajuda, aí sim a gente tem condições de poder olhar para si mesmo sob uma outra perspectiva de vida. E aí, quando a gente vai para um processo terapêutico, a gente consegue, de fato, fazer esse movimento de entrega para a liberação. Porque por mais que nós estejamos já fazendo qualquer tipo de intervenção terapêutica, né? Isso acontece muito. A pessoa vive um processo de comportamento destrutivo e quando alguém oferece ajuda, a pessoa diz, mas eu já vou para terapia, eu já faço isso, eu já faço aquilo. E a gente fica se questionando, e o que é que tu continua com esse padrão comportamental? Gente, essa pessoa não internalizou o reconhecimento da necessidade de transformação. Isso é muito comum acontecer. Para quem está no movimento de um comportamento destrutivo, fazer uso de alguma alternativa terapêutica somente por conveniência, às vezes para tentar agradar a família mesmo, né? Ou a quem convive, ou para tentar apenas justificar, né? Eu tenho esse comportamento, mas eu já me trato. E aí tenta de alguma maneira silenciar as pessoas que convivem, né? Isso não é um movimento saudável. Então, uma possibilidade saudável para essa transformação é reconhecer a importância e fazer bom uso das intervenções terapêuticas. Não basta somente ir para a terapia, mas é importante fazer bom uso de tudo que você descobre e reconhece sobre o seu sistema da terapia em diante, da terapia para a vida. Se você gostou desse vídeo e acha um conteúdo importante para ser compartilhado com outras pessoas, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, dá um like para a gente saber se esse conteúdo está sendo válido e construtivo para vocês, ou até dá o dislike também para a gente saber onde é que a gente pode melhorar, tá joia? E coloca nos comentários o que é que você achou, por favor, se você quiser, tá? Lembrando que olha, nós já temos pedidos, Zuzu! Temos pedidos de algumas pessoas para falar sobre depressão, para falar sobre ansiedade. E com o passar do tempo, a gente vai falando cada um desses
pedidos. Então, mandem também mais pedidos, escrevam aí nos comentários sobre o que é que vocês querem que seja conversado e trabalhado aqui, que esteja referente à saúde mental. E lembre-se, vá na terapia.